Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema escolhido é procrastinação, né? Quero agradecer pela indicação do tema de vocês. Obrigada. Oi, Dinete. Oi, Cibele. Isadora, sejam todas bem-vindas a essa live. Oi, Nicole, querida. Muito bom tê-las aqui comigo, viu? Sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos falar hoje de procrastinação. E hoje, faltando 45 dias para acabar o ano, pessoal da Angola, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre procrastinação. Então, antes de começar, quero convidar para que vocês coloquem essa flechinha e manda agora para as pessoas que estão procrastinando na vida, estão procrastinando no trabalho, estão procrastinando em tudo com várias desculpas. É na próxima segunda, no próximo ano, agora não posso. Enfim, para todas aquelas pessoas que estão precisando para acabar com essa desculpa, que a gente pode sim planejar o nosso tempo melhor, a gente pode sim falar alguns nãos para coisas que não são importantes na nossa vida, é ou não é, gente? Podemos ou não podemos? Cris, querida, Uiara, querida, sejam todas muito bem-vindas. Muito bom estar aqui com vocês. Cássio, Dinete. Você já tá em Curitiba, Dinete? Você veio me visitar e eu nem tava podendo dar atenção que eu tava em aula. Muito bom ter aqui. Vamos compartilhar com todas as pessoas nesse momento que estão precisando, que estão fazendo cada hora. Vamos parar, não vejo a hora que a gente até acaba caindo naquele vício de falar, não vejo a hora que cabe esse ano, não. A gente pode fazer melhor, a gente pode ser melhor, principalmente para a gente mesmo. Esse foi um ano extremamente desafiador, esse foi um ano extremamente de muitas mudanças. Quando a gente tem mudanças, né, e mudanças que não são planejadas, o índice de estresse ele é muito superior para a gente voltar ao equilíbrio, para voltar ao que a gente estava fazendo antes. Então é muito importante que nesse desgaste a gente não espere acabar para começar. A gente pode fazer hoje, porque é muito mais desafiador a gente começar depois, começar na segunda-feira, né? Começar nas minhas férias, do que a gente poder criar oportunidades e criar possibilidades da gente ser melhor. Oi, Lid, querida, minha linda, manda aí nessa flechinha para todas as pessoas que estão precisando, né? Que estão procrastinando na vida, que estão procrastinando em todos os momentos. Vamos fazer a diferença. Eu tô aqui mandando para algumas pessoas, eu tava atendendo na CBN Grandes Lagos, eu tava atendendo algumas pessoas da rádio que sobre termina a rádio, e algumas pessoas que estão assistindo manda mensagem, né? Então essa é uma demanda que a gente precisa mover pra gente não deixar, né? E o que é essa procrastinação, né? O que é procrastinar? Procrastinar é você adiar, ficar adiando, ficar muitas vezes empurrando com a barriga coisas que são importantes para nossa saúde. Seja muito bem-vinda, todos vocês, Márcia querida. Vamos começar essa live que foi preparada com muito carinho, com muita responsabilidade para todas que estão procrastinando, como eu procrastino em algumas coisas, pra gente se ouvir e pra gente fazer diferença. Então, primeira coisa que eu quero combinar com vocês, comece a pensar em por que a gente está procrastinando e em que a gente está procrastinando.
A gente tende a procrastinar no momento de estresse, quando a gente está sobrecarregado, quando a gente procrastina, quando a gente tem falta de autoconfiança, baixa autoconfiança, a gente não acredita na nossa capacidade, então a gente adia de conversar com um cliente importante, de conversar, de mover sobre a minha carreira, sobre a nossa carreira. A gente tende a procrastinar quando a gente está insatisfeito com um monte de coisa, a gente paralisa, né? A gente vai empurrando e isso vai levando a um ciclo vicioso. Então, eu não acredito no meu potencial, então eu tenho uma meta, tenho um sonho, eu não acredito no meu potencial. Nesse potencial, eu vou ter um baixo esforço para a gente realizar, eu vou ter inúmeras justificativas, né? Porque agora tem que fazer agora, uma coisa importante. E a gente tem um estudo que fala sempre que a coisa que a gente está fazendo agora é sempre mais importante. Então a gente acaba criando justificativas para não fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então comece a pensar se é por falta de autoconfiança. Se for por falta de autoconfiança, o que eu preciso fazer? Trabalhar a minha saúde mental, trabalhar mudando a minha atitude mental para positiva. Marcelo, querido, Eliette, sejam bem-vindos. Mudar para atitude mental positiva é tudo que eu já fiz, eu posso começar a mudar esse repertório mental, colocando todas as coisas positivas que eu fiz na minha vida e que eu consegui realizar. Comece a colocar por elas. Isso vai ajudar para as pessoas, né, que tem baixa autoconfiança, de que não acredita no seu potencial, para acreditar. Então comece a listar. Comece a mudar a sua atitude mental, a autoeficácia, eu consigo, eu posso, eu vou. Então esse é um ponto. Outro ponto, comece a colocar mini metas. Mini metas eu tenho que vender tal coisa, eu tenho que falar com tal cliente. Para falar com tal cliente, eu tenho que ligar para uma pessoa, pegar o telefone dela. Eu tenho que organizar esse projeto para passar para ela antes de falar com essa pessoa. Eu preciso, muitas vezes, várias mini metas para chegar àquela tarefa. Então, esse é um ponto importante para a gente vencer essa questão. Um outro ponto importante, né? Eu colocar se é por excesso de coisas. A gente procrastina quando a gente está sobrecarregado. E muita dessa sobrecarga está relacionada a eu não conseguir falar mais não para coisas que não são importantes, né? Essa sobrecarga tem muito a ver com falta de administração e planejamento. Então eu preciso listar num papel, né, o que realmente é importante e significativo eu fazer. Eu tenho que colocar no papel, por quê? Porque não adianta colocar na agenda, a gente está muito na tecnologia. O escrever ele é importante para você visualizar o tudo e colocar um ok em coisas que são importantes para a gente fazer. Um outro ponto importante, tá? Eu fazer um planejamento, né? Eu até acabei tirando daqui, eu tinha separado para vocês, né? Uma organização chamada mapa mental. O que é esse mapa mental? Você pega uma folha de caderno, você circula, você escrito mapa mental Juliana. Oi Flávia, Pedro, e eu vou colocar uma flechinha. Vão pensar que eu trabalho, vão pensar que a Flávia aqui, minha aluna de tecnologia em RH. Eu coloco Unirp, faculdade, todos os trabalhos que eu preciso fazer, né? É às 7 horas, é às 19 horas eu estar nas aulas, começo a colocar todas as tarefas e responsabilidades desse papel que eu escolhi, que é fazer uma faculdade, um curso superior e todas as demandas que eu tenho desse curso superior. Outro flechinha sobre o meu trabalho, né? Quais são as tarefas que eu preciso fazer, né? Outra flechinha, meu papel de filha e assim por diante, tá? E aí você vai começar a visualizar todas as responsabilidades que eu tenho e que eu preciso fazer, tá? Se essa é a característica de falta de organização e planejamento, eu preciso colocar num papel. Segundo ponto, eu preciso organizar.
tá? A gente começa a render, a fazer as coisas quando o nosso ambiente está organizado. Eu organizando o externo, eu organizo o interno. Isso me ajuda. Então, por exemplo, eu vou melhorar, vou organizar minha mesa do escritório. Eu preciso, por exemplo, a Bruna, né, ela vai ter um aniversário amanhã, ela tá lá em Dubai, ela vai fazer um jantar, ela precisa organizar isso, mas tem um casamento que ela tá agendado para menos de um ano, que marcou agora, né? Que tá em Dubai, vai ser na Alemanha, tem uma logística. Olha só quanta demanda. E o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar em passos. Qual o primeiro passo? Né? O que tem... Mas como que eu faço isso? Né? Essa é a pergunta que muitas pessoas falam, perguntas-chave. Como que eu faço isso? Coloca tudo no papel. Tudo que vem à sua mente para você não perder nada. Coloca tudo no papel. Colocou no papel das suas atividades. Aí vocês poderão grifar de cores diferentes por papéis diferentes, né? Aqui a Vânia, lá do Dom... Eu acho que é a Vânia, isso mesmo. A Vânia lá no Dom Bosco. Dom Bosco, Colégio Dom Bosco. Todas as atividades que eu tenho do Dom Bosco. Segunda coisa, papéis pessoais da minha casa. Grifo casa, amarelo casa. Quando eu consigo separar, porque na nossa cabeça, como que ela vem? A gente não consegue ser assim, vou separar isso. Não, vem tudo ao mesmo tempo na nossa cabeça. E eu preciso organizar isso. A gente não consegue. Põe no papel. Comece a listar tudo no papel e depois vocês vão separando por atividades, por papéis, por áreas, né? Depende da organização do que você tem. E aí, o que eu faço? Depois que eu separei, vamos pensar, isso é tudo que eu tenho do colégio. Isso é tudo que eu tenho da minha casa para fazer. Isso é tudo do papel que eu tenho em casa com os filhos. E assim, vou separar. Depois eu vou acompanhar em cada área que eu tenho que fazer o que é prioritário. Então vamos pensar no trabalho, né? Eu alistei todas as tarefas e atribuições. E embaixo eu coloquei o que é minha responsabilidade. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Isso mesmo, Vânia. Tem que colocar tudo na agenda, andar com a agendinha, né? Com a agendona. Isso aqui pra mim não funciona. Eu tenho essa porque eu comprei, porque eu não vou desperdiçar. Mas tem que ser algo, gente, muito maior. Então tem coisas que eu coloco, que eu comecei a colocar, eu parei e fui pro caderno. E aí eu vou listando tudo no caderno. Porque o caderno você coloca, não precisa nem comprar caderno com agenda. Coloca as datas, né? Usa um planner. Né, esse planner aqui que eu trouxe aqui, né? Eu já tenho o planner desse ano. Deixa eu tirar esses papéis que eu coloco alguns pontos importantes aqui, ó. O planner desse ano, olha como tá, né? O que eu tirei, né? Depois eu comecei a utilizar o planner que mostra tudo que eu fiz, tudo que eu tenho para fazer, um geralzão, né? Isso dá para ver o calendário que tá mais distribuído, ó. Um planner, né? Que dá para ver o mês todo. Tirei, isso mesmo, Flávia. Isso mesmo. Primeiro planner que dá pra ter uma visualização. Depois vai pro caderno, né? Tem coisa já de 2021, planner de 2021, que eu já tô começando a fazer, né? Pra quê? Não é pra ter mais tempo livre. Pra ter tempo, terminar e começar. Pra que isso, gente? Pra gente ter mais tranquilidade. Pra tirar isso da nossa cabeça e colocar no papel. Por quê? Porque a nossa cabeça, por exemplo, que é muito comum ao dormir, vocês já tiveram isso, pessoal? Que ao dormir, você começa a pensar em todas as coisas que você deveria fazer e que você não fez? Já fizeram? Já tiveram essa sensação, gente? Coloca aqui. Essa sensação que, nossa, eu preciso fazer aquilo e nem não consegue dormir. E aí vai começando os problemas e o que acontece? Ele se torna, a gente usa a nossa mente, ocupando a nossa mente. Essa nossa mente fica extremamente sobrecarregada e a gente não consegue raciocinar, né? Ter o controle das nossas emoções. A gente começa a sentir muito do que pensar e sentir sem uma congruência. Ou seja, é aquele ponto, né? É a preocupação, Flávia, que você não vai conseguir fazer nada, aquilo é muito intenso, né? É importantíssimo. E aí, né? Será que a gente
nunca procrastina na nossa vida, né? Será que tem coisas? Freud, né, já fala que a gente tem muita coisa irreal, muita coisa real. Existem outros autores que falam que existem mecanismos de defesa que é muito mais fácil projetar nas pessoas algo que eu não reconheço em mim. Então, com o amigo tá tudo bem, é fulano, é o ciclano. Opa, peraí, o que eu preciso melhorar? Seja com a minha vida pessoal, seja com o meu papel de mãe, de esposa. Comece a pensar em cada área da sua vida. Comece a pensar, e aí, Bruno? Comece a pensar em cada pontinho da sua vida. O que tá precisando? O que eu tô precisando organizar? Então aqui eu já vi o Bruno, já pensei numa coisa para falar com ele, tá? E aí vai dando consequência com relação a isso, né? Então comece a pensar em cada ponto, né? Eu costumo dizer, né, na mentoria que eu dou, sobre esses pontinhos que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem um inusitado, tem aquela coisa que é o imprevisto, então a gente tem que colocar na nossa agenda um tempo livre pra gente se cuidar, pra gente ter um tempo de emergencial, pra gente ver cada ponto, pra gente cuidar da nossa saúde mental. Isso é um ponto importante. Lígia, querida, vamos lá, vamos ver aqui. Se tudo não estiver devidamente organizado com antecedência, eu não consigo me encontrar. Sim, e é importante a gente saber a medida. Então eu costumo dizer que a gente tem um pratinho, né? A nossa vida é como um circo. Pratinho da nossa vida, saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde financeira, da nossa saúde emocional, da nossa saúde social, né? Da questão e assim por diante, né? Esse é um ponto extremamente importante a gente entender, porque se um pratinho desse cai, pode cair e pode levar um caos e prejudicar e respingar na minha vida profissional, pode respingar na minha saúde física, porque a Organização Mundial da Saúde, ela diz que pra gente ser uma pessoa saudável, não quer dizer necessariamente ausência de doenças, né? Você não ter doenças, você tá saudável, né? A saúde envolve o âmbito, ela fala da saúde física, saúde mental e saúde social. Existem outros estudos que acrescentam outros pontos da nossa vida, como eu citei, espiritual, financeiro, familiar, relacionamento íntimo e assim por diante. Então eu preciso cuidar desses pontos, né? Às vezes a gente coloca a justificativa que o trabalho, né? Às vezes, tem que parar algumas coisas. O que realmente é importante? Então agora eu vou passar para vocês nessa próxima... Oi, Lari, querida, saudades de você. Eu preciso colocar para vocês alguns pontos importantes. Vocês vão colocar quais as tarefas que vocês costumam, que nós costumamos, que eu tenho que fazer, que eu estou adiando, ou que eu costumo adiar. Tarefas que sempre eu costumo adiar. Seja um pagamento, seja um orçamento, seja uma organização das aulas. Que tarefas que eu costumo adiar? Já acabei de lembrar de uma aqui, ó. Plano de aula. Isso é importantíssimo. Vai colocando as tarefas que vocês costumam adiar. Pensou nessas tarefas que a gente costuma adiar? O que eu faço para estar adiando? O que eu faço para estar adiando? Como eu costumo agir? Porque aí a gente vai começar a entender as falas que são incongruentes do que eu penso, do que eu falo, do que eu faço, né? E aí, o que eu sinto? Porque, eu costumo dizer que eu não tenho tempo. Ou, essa tarefa, eu acho que não é tão importante. Se realmente é, olha, peraí, plano de aula é importante. Porque eu me lembro do ano passado, que como eu não achava que é importante, eu fiquei até as 4:30 da manhã, das 11 às 4:30 da manhã colocando. Isso vale a pena? Não vale a pena. Porque como eu achava que não era importante, eu acabava procrastinando, porque realmente... Não, só que o meu sono é muito importante. Então aí eu vou e começo a fazer. Então, colocar o que eu costumo fazer, né? E por que eu tô adiando? Então eu acabei de falar pra vocês, porque eu achava que não é importante. Mas o que acabava acontecendo era um tempo muito grande
que eu precisava fazer. Então, peraí, se eu começar de hoje, no que eu não fiz, de hoje até o final de semana, eu posso fazer pouquinho por dia para não ficar sobrecarregado e deixar para a última hora, e aí eu vou ter que fazer. Pense nessas tarefas que vocês, ou que a gente faz, né? E aí, vocês vão começar com outro ponto, quais os obstáculos que eu tenho e quais as estratégias que eu vou fazer para trabalhar com essa tarefa que eu tô procrastinando, né? Seja uma organização dos móveis, seja uma organização, né? Eu lembrei aqui da minha mãezinha que combinou ontem, né, do Natal ser na casa dela por conta das perdas que a gente teve na família, dos nossos tios, né? E aí é importante ela tá, se ela tomou essa decisão, vamos começar a pensar do que eu não vou deixar, viu, mami? Pra última hora, pra eu ficar correndo, né? Então, o que eu posso fazer? Primeiro ponto, contar um por um quem vai e quem não vai. Eu preciso do número, porque se eu for fazer alguma comida, se eu vou fazer alguma coisa, eu preciso saber a primeira coisa, número. Né? Então, primeiro eu vou fazer a lista, depois eu vou começar a ver alimento, comida e assim por diante, né? Não vai ser muitas pessoas porque a gente tá na pandemia, vai ser somente o meu núcleo, enfim, tá? Então, esses são pontos importantes pra gente não deixar. Que eu quero que nessa live vocês saiam todos daqui, com aquele sentimento que faltou 45 dias? Tá faltando 45 dias? Eu vou fazer com tranquilidade, espaçado, com organização, para fazer o meu melhor, para evitar retrabalho, porque o retrabalho é algo extremamente caro, de tempo, de financeiro, algo extremamente que leva um prejuízo muito grande, né? E que eu não preciso fazer, preciso contar com isso. Um outro ponto, né? Entender por que eu tô falhando nisso? Por que eu tô com esse medo de colocar muitas coisas ao mesmo tempo? Porque às vezes a gente coloca no mesmo tempo várias coisas. Então, por exemplo, eu coloco na minha agenda algum pontinho, só que esse pontinho tem várias outras coisas. E eu não conto o tempo que eu vou gastar, o tempo que isso vai me dar. Então a gente vai colocando o quê? Mas só tenho isso pra fazer? Eu vou colocando mais coisas, que vai gerar o quê? A sobrecarga. E o que a sobrecarga faz? Um estresse muito grande e uma procrastinação. Ponto importante, né? Eu preciso encontrar cuidados para manter minha procrastinação, né? Para evitar esse estresse. Então eu preciso cuidar de todos os pontos que me ajudam a lidar com o estresse. Eu preciso ter o tempo, né, para minha saúde física, emocional, para não deixar de lado. Gente, falta 45 dias para acabar o ano. Não espere 2021. Não espere a segunda-feira, né? Hoje eu recebi uma mensagem, né? Eu recebi uma mensagem do Facebook que eu achei muito bacana. Eu coloquei faz 5 dias atrás, do ano passado, 2019, faltando 50 dias, né? Então a gente pode fazer hoje algo muito maior. A gente pode fazer hoje o melhor. Então, saia dessa live de hoje, já começa a colocar no papel, né? Fazer assim, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso, que não é importante para eu fazer. Que aí, esse que não preciso e que não é importante, eu vou delegar, eu vou negociar, eu vou postergar, porque esse não é importante. Então eu preciso saber o que eu preciso que é importante, o que eu não preciso e não é importante, o que eu preciso e que é urgente, então eu tenho que abrir mão, né? Eu vou abrir mão e vou começar a fazer isso hoje, e que é importante, mas não é urgente, que eu posso negociar para a semana ou fazer até a outra semana. Pra quê, gente? Para que a gente saia daqui, a gente saia desse ano não desesperado, não com baixa autoestima, que eu tava falando com aquele ciclo, né, vicioso. Então eu tenho uma tarefa, tenho uma meta, né? Até a Flavinha colocou, né, o seminário, né? A Flávia colocou o seminário. Então assim, o que eu tenho que fazer? Pego o seminário, tudo que eu tenho que estudar, tudo que eu tenho que fazer e o tempo que eu tenho.
E aí você vai dividir desse tempo que eu tenho até o seminário o que eu preciso fazer, porque aí vai me dar o tempo com qualidade, para que eu foco naquilo eu faço. Se eu não faço isso, qual a tendência humana, tá? Por tudo isso que a gente tá fazendo na vida. Qual a tendência? Da gente vai deixando, depois a gente tem que fazer na última hora com muita sobrecarga emocional, que vai gerar o ciclo vicioso, não virtuoso. Então eu não acredito, eu vou deixando, eu não sou organizado, vou deixando, eu vou ter um esforço muito baixo, né? Vou deixar, né? Eu vou ter uma ansiedade muito alta, porque aquilo vai me consumir, aquilo vai me desgastar. O que vai gerar? A não realização. E isso vai me gerar um ciclo vicioso, porque tudo que eu proponho fazer não vai dar certo, tudo que eu proponho é sempre assim, sempre estressante, sempre de última hora. Não, gente. Não tem que ser assim, porque essa de última hora acaba com a nossa saúde emocional, acaba com a nossa saúde mental, gera ansiedade, gera uma canseira que pode levar a uma doença psicossomática, né? A um problema na pele, a um problema, né? As próprias hérnias, tendinite, que tem um componente emocional relacionado à sobrecarga, né? A um conflito de papéis. Se a gente pegar na osteopatia, o que significa isso? Uma sobrecarga e conflito de papéis. De um papel que eu tenho, a expectativa que eu tenho, a função que eu tenho, o que esperam desse papel e o que eu tô realizando com esse papel, né? Então, é acreditar, é organizar, é acreditar e fazer. Não só ficar no planejamento, tá? Espero que com isso, pessoal, obrigada, viu, Mary? Eu quero que com isso vocês saiam daqui colocando, anotando e realizando, tá? Desejo a todos vocês uma semana de realização intencional. Para que eu coloque momentos, que foi na semana passada, na sexta-feira, momentos do Dia Internacional da Gentileza, que a gente consiga colocar intencionalmente uma ação importante, porque às vezes a gente justifica que a gente não tem tempo para nada e a gente sempre faz essa minha desculpa pra gente estar procrastinando coisas que me levam ao bem-estar, que levam à saúde mental, que levam a uma maior realização e conquista. Uma boa semana a todos e até mais!